Vamos ler nessa manhã então Provérbios capítulo 6 e vamos ler só até o versículo 11, vamos dividir em dois para aproveitarmos mais um capítulo maior de Provérbios. Capítulo 6 de Provérbios. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro e se te empenhaste ao estranho, estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. Agora, pois, faze isto, filho meu, livra-te, pois caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, prostra-te, importuna o teu companheiro, não des sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio, não tendo ela chefe, nem oficial e nem comandante. No estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. O homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca, acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente. Subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Até o versículo 15, somente, nessa manhã. Provérbios, como livro de sabedoria, ele vai tocar em assuntos dos mais variados. Mas cada capítulo, nós temos tentado, a partir de um princípio de sabedoria, para poder compartilhar um pouco daquele contexto que o capítulo nos expõe. E nessa manhã, o capítulo 6 de Provérbios, nós queremos falar sobre a importância do esforço para adquirirmos sabedoria. Às vezes a gente acha que a sabedoria, ela vai crescer na nossa vida ou vai ser desenvolvida de uma maneira muito passiva, como se Deus fizesse tudo, como se basta a gente orar e ficar de braços cruzados e esperando que uma porção de sabedoria caia sobre nós. E não é bem assim que a Bíblia nos mostra, né? A Bíblia nos mostra que a sabedoria também é fruto de esforço, fruto de busca, fruto de um passo a passo que nós devemos estar buscando dar diante da vida, diante das circunstâncias, diante das provas. Deus não nos dá sabedoria como um pacote pronto e diz: abre o pacote que a partir de agora você vai ter sabedoria. Ou recebe uma oração forte que a partir de agora você vai ter sabedoria. Deus pode usar um culto, um toque, uma ministração para iniciar algo muito especial na nossa vida. Mas a sabedoria é fruto também de um esforço. Há uma frase muito conhecida por alguns que diz que sucesso é fruto de 1% de inspiração e 99% de transpiração. Esforço. Você está estudando? Esforça-te. Você quer que o seu trabalho seja bem desempenhado? Esforça-te. E parece que o capítulo 6 está nos falando um pouco sobre isso. A sabedoria, não de forma passiva, mas uma interação entre a graça de Deus, a misericórdia de Deus e o nosso esforço. O esforço do homem. Jesus diz que o reino de Deus é tomado por esforço. É graça, é misericórdia, mas há um esforço que nós precisamos fazer para vencer em muitas áreas da nossa vida. E eu quero tentar descrever algumas áreas que nós precisamos gerar ou nos esforçar para poder desenvolver sabedoria. Primeiro, nós precisamos nos esforçar para corrigir situações erradas que nós nos envolvemos. Nós cometemos erros, nós nos envolvemos em situações às vezes que geram dificuldades
E o texto diz no Provérbios 6, se você se empenhou como um estranho, se você está enredado com o que os seus lábios falaram, aqui fala uma questão até de fiador, o texto diz, filho meu, agora você vai e se esforce para se livrar disso. Versículo 3, se prostra, importuna. Versículo 4, não dê sono aos teus olhos, para que você se livre dessa situação complicada que você entrou na sua vida financeira. Às vezes um empréstimo, às vezes uma situação que você se comprometeu com alguém no que você disse. Se esforce para sair dos laços que você se envolveu. Isso vai te dar sabedoria. Às vezes nós temos consequências de erros que a gente cometeu, e alguns dizem, não, a partir de agora eu quero zerar tudo, eu estou buscando a Deus, Deus vai me dar sabedoria, eu não quero nem pensar naquilo. Nós precisamos de sabedoria, e para isso nós precisamos nos esforçar para resolver situações da nossa vida que ficaram pendentes. Estar com as pessoas, desfazer mal entendidos, pagar o que a gente precisa pagar. Isso é sabedoria para nos esforçar nessa situação. Em segundo lugar, nós precisamos nos esforçar também, não só para resolver situações erradas, mas para gerar novos recursos. Para gerar novos recursos. O capítulo 6 de Provérbios tem aquele famoso texto da formiga, versículo 6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Nós somos chamados a olhar para a criação de Deus e a aprender com o esforço que as formigas fazem para gerar os seus recursos. Sabedoria, então, não é uma esperteza para ganhar dinheiro fácil, mas é você aprender a se esforçar, trabalhar duro, trabalhar com diligência, trabalhar com disciplina, como as formigas, que não tem nem chefe, não tem um comandante. E o texto nos desafia de maneira irônica. O Senhor diz no versículo 9, ó preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Algumas pessoas acham então que vão ter recursos, vão enriquecer, vão se dar bem na vida, apenas orando, apenas louvando a Deus. Alguns até chegam a dizer, eu vivo pela fé. Mas a fé dele, ele tem fé que Deus vai dar dinheiro através de outros que estão trabalhando. Nós precisamos trabalhar, o trabalho é uma bênção de Deus. O Provérbios todo vai nos incentivar isso. O trabalho nos liberta não só da miséria, mas nos liberta do tédio, nos liberta de muitas situações que às vezes a gente entra. Temos que trabalhar todos. A Bíblia diz que quem não trabalha, que não coma, ou seja, até o aposentado trabalha. Em casa a gente tem pequenos trabalhos que devemos fazer com diligência, com alegria, com prazer. Desde regar uma planta até varrer uma casa, isso é servir a Deus também. É você estar fazendo algo que gere coisas boas para você e para outras pessoas. Então, se esforçar para gerar novos recursos. Por isso, a Bíblia condena todo dinheiro fácil, todo dinheiro fruto de jogo, de esperteza, de passar outros para trás, é um dinheiro amaldiçoado. Não se engane. Ainda aprendemos o texto que precisamos nos esforçar, não só para gerar novos recursos, mas também para estar prevenido para os dias maus. Estar prevenido para os dias maus. Nós precisamos nos esforçar para nos preparar todos os dias, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, financeiramente, porque todos nós vamos passar por dias maus em alguma área da vida. Talvez você nunca terá uma crise financeira, mas certamente terá uma crise emocional, uma crise de relacionamento. E o texto fala, usando ainda o exemplo da formiga, ele diz, que a formiga, ela junta mantimento, versículo 8, no estio prepara o pão e na cega ajunta o seu mantimento. No versículo 11, assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Está falando aí da consequência do preguiçoso, mas ao mesmo tempo está mostrando que a formiga, ela junta para os dias de inverno. Eu acho que todos já assistiram algum tipo de vídeo, algum tipo de desenho que retrata isso, que no tempo que todo mundo está se divertindo, a formiga está trabalhando. Então nós precisamos nos esforçar, irmãos, para a gente crescer espiritualmente, crescer emocionalmente, crescer na nossa saúde, para que quando os dias maus chegarem, nós estejamos prevenidos.
nós estejamos bem para enfrentar os desafios da vida, que todos nós vamos enfrentar. Queira você ou não, a Bíblia diz que no mundo teremos aflições, mas Jesus nos ensinou, tem de bom ânimo. Então invista se esforce para você estar sempre se cuidando de você, cuidando da alma. Não viva uma vida dissoluta, não viva uma vida pródiga, gastando tudo, gastando o seu tempo, gastando a sua saúde, gastando o seu dinheiro e dizendo, no futuro Deus vai dar um jeito, eu tenho fé. Isso não é fé, isso é imprudência. Se esforce para estar preparado para os dias maus, para quando a doença vier, quando uma batalha de relacionamento, quando você tiver uma perda dolorosa, você ter graça de Deus para lidar com esses momentos. Lá em Eclesiastes diz, jovem, alegra-te na tua juventude, alegra-te, faça o que você quiser no seu coração, mas lembre-se que de tudo você vai dar conta. Lembre-se que antes que os dias maus venham, finalzinho de Eclesiastes, antes que venham os dias maus e cheguem os anos nos quais dirás, não tenho nele prazer. Por que você não tem prazer? Porque nos dias que você deveria ter se preparado, você não se preparou. Provérbios 6 está dizendo, se esforça para você poder estar prevenido para os desafios da vida, para os dias maus, para as estações. Todos nós passamos estações, né? Nós estamos no inverno agora, mas a nossa vida espiritual e emocional também tem estações. Nem sempre nós vamos ter tudo como a gente gostaria, mas nós devemos estar prevenidos. Mais um aspecto que eu quero destacar, Provérbios capítulo 6, nós precisamos nos esforçar para vencer, ou melhor, para ter autodisciplina e iniciativa. Essa autodisciplina e iniciativa da formiga. Ele não precisa de um líder, não precisa de alguém empurrando, dizendo, você tem que fazer, você tem que orar, você tem que isso. Nós precisamos ter essa autodisciplina, essa iniciativa de poder fazer o que precisamos fazer, o que é certo, sem que alguém tenha que sempre estar nos empurrando. Alguém sempre tem que estar quase nos puxando como uma âncora na vida das pessoas. Nós não podemos ser âncora na vida das pessoas. Nós precisamos ser alguém que caminha lado a lado. Amém? Jesus nos chamou para andar lado a lado. E aí, de vez em quando, eu preciso que você me dê um incentivo. E de vez em quando, você vai precisar de um incentivo meu. Você caminha lado a lado. Mas nós não podemos nos tornar pessoas que precisam de algo muito extraordinário para poder se mover e sair do lugar. Em último lugar, Provérbios capítulo 6, nós lemos até o versículo 15. Nós precisamos também nos esforçar para vencer a maldade no nosso coração. Vencer a maldade. Versículo 12 fala, o homem de Belial, ele anda com a perversidade na boca, acena com os olhos, faz sinais com os dedos. O texto é muito claro, mostrando que o coração maligno, o homem de Belial na Bíblia, é um símbolo da pessoa que se tornou totalmente maligna. Ele tem essas características. E quando a Bíblia descreve isso, não é apenas para nos informar, mas é para nos dar o alerta que precisamos, de nos esforçar todos os dias para vencer a maldade no nosso coração. Porque a Bíblia nos alerta o tempo inteiro que o nosso coração é enganoso e é desesperadamente corrupto. Você já ouviu falar de alguém corrupto? Você acompanha os dados de corrupção no Brasil? O teu coração e o meu é corrupto desesperadamente. Se não vigiarmos, se não nos esforçarmos para crucificar a nossa carne, o nosso ego, todos os dias a maldade vai tomando conta da gente de maneira sutil. Ninguém se torna explicitamente maligno da noite para o dia. A malignidade vai entrando em forma de obras da carne mais toleradas, menos reprovadas num contexto público, e aos poucos vamos sendo contaminados pela amargura, pela crítica, vamos sendo contaminados pela malícia, pela inveja, vamos sendo contaminados pelo ressentimento. O texto diz, o homem de Belial é assim, ele vive a perverter, o coração dele é enganoso, é totalmente pervertido. E aí ele fala que nós não devemos ser assim. Ele fala
dos pecados desse homem de Belial. Ele fala que ele acena com os olhos, o pecado com os olhos, com o coração, maquinar o mal o tempo todo. Versículo 14 fala sobre maquinar o mal. Nós temos que vencer essa tendência do coração, vencer os pecados com os olhos, com os lábios, vencer essa tendência de semear contendas. Versículo 14. Os filhos de Deus, eles vão semear a paz, eles vão semear ser pacífico, eles vão ser pacificadores e não semeadores de contendas. Que o Senhor nos ajude nessa manhã a guardar o nosso coração e a buscar a verdadeira sabedoria, que Provérbios vai dizer que a sabedoria não é um conhecimento, mas é uma pessoa, é o próprio Jesus. Buscar esse relacionamento com Deus, nos esforçar um pouco mais, que hoje seja um dia onde você se esforce para se tornar mais parecido com Jesus, se render mais a Jesus. Que esse seja o nosso desejo para a glória dele. Amém.